Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Vamos lá ter uma conversinha sobre esse tema aí de imunologia dos transplantes. Eu agreguei uma aula de uma colega que eu tive a oportunidade de conhecer em alguns congressos. Eu deixei, como ela trabalha muito na área de transplantes, eu deixei um pouco a aula dela, eu peguei o link do YouTube, eu achei, e aí eu compartilhei com vocês, vou tentar usar o Classroom. Me deram a dica, compartilhei, vou compartilhar com vocês através desse método também, e também através lá do meu canal do YouTube, aqui se for a aula também. O que eu vou querer fazer com vocês? Vai ser mais meio que uma conversa, porque quando a gente fala de imunologia de transplantes, a gente agrega os conhecimentos de sistema imunológico dentro já de ferramentas, né, que a gente usa na imunologia. Então, realizar um transplante, a gente faz uso de ferramentas imunológicas para chegar nesse fim, né, tão essencial à vida de milhares de pessoas no mundo, que é o transplante de órgãos, né. E aí eu vou deixar uma atividadezinha para vocês, para a gente ver se trabalha lá pelo Classroom, ver como é essa ferramenta. Essa semana, a professora de vocês realmente não estava muito bem, por questão de notícias de doença terminal na minha família, e isso me abalou bastante, mas estou aqui, vamos trabalhar. Eu sei que não foi o meu melhor essa aula para vocês agora, mas eu espero podermos fazer um bom trabalho. Então, quando a gente fala de imunologia dos transplantes, eu trago aqui algumas questões, né, sociais, enfim, de como você pode se tornar um doador, como instigar isso na nossa mentalidade. Existem algumas questões religiosas que as pessoas não condizem com isso, né? A doação de órgãos é um direito de cada um, que mostra até o ciclo do mobile loop, né, nessa figura, em que mostra o órgão, que realmente o órgão ele pode ser reutilizado, né? Eu acho que aqui a gente pode até brincar um pouco e falar que nem aquela lei da termodinâmica, né, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, mas aqui o transformar seria a reutilização de órgãos, né? Então, transplantes, como você ganha com eles? A cirurgia de transplante salva milhares de brasileiros e impulsionam todas as áreas da medicina, né? Nessa edição capa da revista Veja, como diversas tantas outras que já foram capas, né? Falando sobre o tema. Então, o número de transplantes realizados nos Estados Unidos ainda no ano de 2000, inclusive a atividade que eu vou pedir para vocês é justamente montar no mesma estrutura de um mapa conceitual, porque eu acho que é muito... eu gosto do mapa conceitual porque ele é muito rápido de fazer a leitura e a dinâmica dele. E fica uma maneira assim também mais resumida para você colocar suas ideias. Então, isso foi aqui no ano de 2000, eu quero saber como é que está hoje, no ano de 2020, e até o momento de pandemia que a gente está passando. Então, eu vou deixar aqui mais na frente, vou explicar como é que eu peço essa atividade para vocês. Então, aqui a gente mostra alguns órgãos que são mais transplantados, o pulmão, né, o fígado, o rim é campeão, acho que é o maior de todos, né, em termos de transplantes. Aí a gente tem situações, às vezes, de rim e pâncreas serem transplantados juntos, transplante de intestino, transplante do coração, transplante, né, o pulmonar, como a gente tem referenciado, coração e pulmão, o pâncreas isolado. Aqui a gente tem alguns valores para o ano 2000, mas eu quero saber 10, né, mais de 10 anos, 20 anos depois, como é que está essa realidade. Vamos falar de alguns termos que a professora também lá colocou na aula dela, ela vai falar de uns termos mais imunológicos. Aqui eu vou trazer mais uma conversa para a gente, que vai repetir ou não, mas vai ser bem rapidinho. Então, alguns termos que a gente torna bem evidenciado quando fala de transplante é o autoenxerto. Quando a gente usar a palavra enxerto, eu já quero até que você coloque isso no seu mapa conceitual. O que é enxerto para você? Coloque lá. Tá? Eu não vou trazer aqui algumas explicações, eu vou querer abrir teu leque para você ir atrás do conhecimento e botar no seu mapa conceitual para mim, que é o resumo da sua aula, para mim, tá? Então, o que é o enxerto para você?
Por que a palavra auto? Auto se referencia a próprio, né? Seria auto, sobre mim mesmo, uma coisa desse contexto, quando a gente fala em prefixo. Então, é alguma coisa que está sendo aplicada no mesmo indivíduo, né? E aí a gente teria o alo-enxerto, que é também alguma coisa que está sendo aplicada num indivíduo diferente. E aquele termo, quando a gente usa enxerto singênico, seriam indivíduos idênticos, indivíduos gêmeos, né, univitelinos, ou de uma carga genética muito semelhante, idêntica, né? Então, já fica aí a primeira dica, o que é a palavra enxerto, tá bom? Mas como o sistema imunológico participa desse processo? Bom, aqui a gente parte de alguns pressupostos. Primeiro, o sistema imune reconhece um antígeno, próprio e não próprio. Nesse reconhecimento por receptores de células apresentadoras de antígeno, esses antígenos eles vão ser processados e apresentados, lembra? Então, a gente é só um resumo do que a gente tem visto do sistema imune. Então, é da mesma maneira que isso se processa para o transplante. Então, como vai ser essa apresentação de antígenos? Dependendo da origem desse antígeno, a gente trabalha, então, com aquela relação de antígeno vesiculado e não vesiculado, lembra? Então, se o antígeno é vesiculado, que tipo de MHC trabalha nesse processo? E aí, então, a gente trabalha pensando qual é a MHC de classe 1 ou 2, né? Se for MHC de classe 1, que tipo de célula é ativada? Se for MHC de classe 2, que tipo de célula vai ser ativada? Aqui a gente dá o pressuposto de uma célula TCD4 sendo ativada, né? Então, supostamente seria um MHC de classe, que tipo aqui? 2 ou 1? 2, possivelmente, né? Se a gente entende. Uma vez ela produzindo citocinas inflamatórias, ela pode sim também recrutar células tanto CD8 quanto NK. Se ela leva esse tipo de citocinas, a gente tem uma ação mais citotóxica, mais celular. Porém, ela pode ter uma ação também humoral, lembra? Estimulando células B a produzirem anticorpos, estimulando mais ainda as células fagocíticas, né, tendo uma melhor atividade fagocítica e, consequentemente, inflamatória, e também levando a uma resposta, de um certo modo, ao enxerto. Essa resposta ela pode ser tanto por via humoral, quanto ela pode ser por via citotóxica. Tudo isso leva a uma resposta ao enxerto, tá? Então, é relembrar um pouco dos mecanismos de resposta imune. Você pode dizer, professora, como é que uma célula B trabalha produzindo anticorpo? Lembra do complemento? A ativação do complemento pode ser uma via bem importante para a resposta de um enxerto, porque o enxerto tem um antígeno. A professora ela vai até dar um detalhe bem legal sobre essa resposta imunológica, tá bom? Então, eu deixei também uma outra pessoa falando, uma outra linguagem falando. E quais seriam os objetivos dessas respostas? Seja eliminar um patógeno, caso seja um agente externo que gera uma inflamação, e essa inflamação tem que trancar. Seja a destruição de um próprio, que também isso aqui pode acontecer, que a gente leva um problema de uma autoimunidade, ou seja a destruição de um tecido estranho. Opa, eu acho que aqui já deu até para responder um pouquinho, tá? Essa imagem ficou bem desfocada, mas aqui a gente mostra justamente uma célula apresentadora de antígeno, né, apresentando antígeno para um determinado tipo de linfócito, e os tipos de citocinas que são secretadas. Se você vê, tem muita interleucina 2, TNF-alfa e interferon gama. A interleucina 2 ela é uma citocina de autoproliferação, ela aumenta a proliferação da célula que a produziu. Então, é o que a gente chama de citocina de proliferação celular. O TNF-alfa e o TNF-beta e o interferon gama são citocinas de muita fator inflamatório, ativação de fagocitose, né, estimulação de produção de anticorpos inflamatórios, né, de resposta que aumenta a resposta do sistema complemento, enfim. E também aumenta muito a citotoxicidade mediada por células, tá? Então, a gente vai ter essa resposta. Tudo isso aqui pode gerar uma resposta para um tecido, tá? Porque o tecido, ele passa a ser visto como algo estranho. Qual seria o organograma de um transplante? Então, a gente tem que avaliar o tecido que está sendo transplantado, porque esse tecido ele tem antígenos, tá, presentes nele. Quem vai ser o receptor, tá bom? E aí, se nesse receptor esse enxerto ele vai ser rejeitado ou vai ser tolerado? Se ele for rejeitado, é porque teve incompatibilidade do MHC. Se ele for tolerado, é porque teve compatibilidade do MHC. Lembra que o MHC, para o organismo humano, é o que nós chamamos de HLA. E aí, nós pensamos o quê? Nós pensamos em como nós vamos trabalhar, então, essa relação do complexo principal de histocompatibilidade, ou seja, o HLA, que são os antígenos leucocitários humanos,
numa resposta imunológica a um transplante. Então, primeiro a gente tem que lembrar do que é o MHC, lembra que a gente falou para você que ele se localiza no cromossomo 6 do homem, né, e no cromossomo 17 no camundongo. No homem, esses genes são chamados de Human Leukocyte Antigen, ou seja, antígenos leucocitários humanos. E nos camundongos, eles têm genes do grupo H2 que são responsáveis por essa relação de produção, né, do MHC, os genes responsáveis. E aí a gente vê que existe uma poligenia muito grande, ou seja, diversos tipos de genes, né, e o que estabelece um polimorfismo muito grande, ou seja, diferentes tipos de grupos de HLA dentro das populações. E a gente lembra que quando a gente teve essa aula de HLA, a estrutura do MHC humano, quando a gente via os HLA de classe 1, classe 2 e classe 3, e os tipos de cadeia que tinham uma recombinação gênica para formar o padrão de HLA. A gente viu aqui as cadeias, por exemplo, para formar um padrão DR, um DQ, um DN, um DN, um DP. Então, os tipos de cadeias que estão envolvidos, né? E isso tudo no cromossomo 6, no humano. No camundongo seria no cromossomo 17, que a gente determina como H2, né? O padrão H2 de HLA. Então, a gente tem o HLA do tipo E, do tipo A, do tipo M, né? Aqueles que têm duas cadeias, né? Estabelecidas. E a gente determina o que seria de classe 2 e o que seria de classe 1. Então, essa organização gênica do complexo de histocompatibilidade principal no homem, que é o MHC, e também no camundongo, que é como a gente observa como eles se localizam no locus daquele gene, né? Para formar justamente naquela parte do cromossomo 6 lá no homem e no cromossomo 17 no camundongo, tá? Isso aqui, o que a gente observa daqui? Uma grande poligenia e um grande polimorfismo, ou seja, uma variedade de genes dando uma variedade de tipos de HLA. Então, por exemplo, quando a gente observa MHC de classe 2, a gente observa que dentro do grupo DR-beta é o que a gente tem maior população expressando esse tipo de gene para esse tipo de MHC. Quando a gente fala no MHC de classe 1, já são aqueles que expressam uma cadeia do tipo B, né, um gene do tipo B, o que determina, então, em torno de 395%, vamos dizer assim, de uma população que expresse isso, né? Então, a gente observa que esses genes de MHC humanos são altamente polimórficos, ou seja, com a notável exceção de locus DR-alfa, que é um monomórfico, ou seja, só tem uma única forma, cada locus possui muitos alelos dele, o que permite, então, ele ter uma grande variabilidade. Então, o número de diferentes alelos apresenta nesta figura uma altura das barras aqui, ó. O número de alelos que ele tem é essa altura da barra. Então, eles têm muito número de alelos, ou seja, eles podem parear. Os números representam a quantidade de alelos que são atualmente registrados segundo a Organização Mundial de Saúde. Isso ainda em 2000, né? Hoje a gente já consegue, com certeza, fazer um mapeamento muito maior de tudo isso. O que seria essa poligenia, esse polimorfismo? Então, aqui, ó, diferentes formas. Então, a gente tem um gene vermelho e um amarelo. O cruzamento desses genes promove ou um MHC do tipo vermelho ou um MHC do tipo amarelo numa mesma estrutura celular, esse é o polimorfismo. Dentro de uma poligenia, eu tenho 3 pares de genes diferentes aqui, o que me dá mais ainda uma amplitude, né, de formas de expressão de MHC diferente. E os dois juntos, olha o que acontece, uma miscelânea, né? Então, a gente tem aí o que determina as populações no mundo inteiro quanto aos tipos de HLA e compatibilidade uns com os outros, né? E isso é determinado pela herança genética, tá? Ou seja, a gente recebe 50% do pai e 50% da mãe. Então, a minha mãe, ela é amarelo e verde, e o meu pai é azul e vermelho. Então, a gente sempre vai ter 50% a 50%, né? A gente vai ter um filho que pode ser azul e verde, uma mistura, então, metade do pai, metade da mãe. A gente pode ter um vermelho e um amarelo, a gente pode ter um amarelo e um azul, e a gente pode ter um verde e um vermelho, né? Então, a chance é sempre de nascer 50% daquilo que o pai e a mãe têm, ok? Então, é muito... a gente pode ver aqui, ó, que vai ser muito... nem sempre dentro da primeira paridade, assim, do primeiro elo familiar, a gente vai ter um doador já extremamente compatível, você tá vendo? A gente pode, ou seja, já gera uma grande variedade, né? Essa poligenia gera um grande polimorfismo, né? Então, o que a gente vê também é que entre os próprios irmãos, eles vão diferir muito com seus alelos, né, que expressam. Então, até entre os irmãos, até entre os próprios e o pai, eu só consigo achar 50%
né, do que a minha mãe expressa em mim para eu ter compatibilidade. Isso é muito ruim quando a gente fala em transplante, né? E aí, quando a gente fala na rejeição desses enxertos, elas são mediadas por células T. Como é que isso acontece? Um enxerto de pele em receptores cisgênicos, ou seja, são aqueles que têm material genético idêntico. Então, eu retiro um pedaço de pele e coloco na mesma posição de um outro camundongo idêntico a ele, ou no próprio camundongo, poderia fazer um autoenxerto. Eu não tenho rejeição. Ele é totalmente tolerado porque ele tem as mesmas proteínas, né, o mesmo reconhecimento. Só que quando eu pego um enxerto de pele em um receptor já halogênico, diferente, em que aqui eles podem ser parentes, eles podem ter aquela metade, 50% do MHC compatível, lembra? O enxerto é rejeitado rapidamente na primeira instância, né? Ou seja, caindo aqui drasticamente, né? O que tinha 100%, ele vem caindo, caindo, caindo aqui. Mas existe uma certa paridade, o MHC-A para o MHC-B. Quando a gente vai para o segundo, por que o primeiro aqui lembra da história lá que vocês viram na última aula de transplante? Lembra que é o IgM, que é muito produzido aqui nesse momento? A gente não tem uma grande produção de IgG, e às vezes o IgM ele não migra para todos os lugares como o IgG. Então essa rejeição aqui, ela ainda tem um certo nível, mas quando eu faço um segundo enxerto nesse mesmo animal, aí a rejeição já é abrupta, já é instantânea. Por quê? Porque aqui eu já gerei uma resposta imunológica mais secundária. Então a agressão tecidual aqui foi muito rápida. Tá? Mas aí o que eu posso fazer? Essas células T, elas transferem a rejeição acelerada de um doador que já está sensibilizado para um doador virgem. Então, aquele doador que já foi sensibilizado para esse enxerto, ele tem o quê? Ele produziu anticorpos, não foi? Foi. E aí o que eu faço? Eu pego, também tem célula T já sensibilizada. Se eu pego essas células T desse animal e injeto no animal virgem, eu consigo transformar esse animal virgem na resposta secundária, né? Porque eu já dei anticorpos, eu já dei células T que já foram sensibilizadas e estão respondendo muito mais rápido agora. Então, eu posso fazer isso também no animal que nunca teve contato com aquele enxerto, né? E torná-lo, então, agora um receptor já de segunda categoria, de segundo encontro, vamos dizer assim, de segunda instância. E aí a gente tem uma perda muito rápida do enxerto. Então, vocês podem observar que a imunologia, ela é uma ferramenta muito manipulada, né? A gente consegue manipular muito. Esse quadro aqui, ele então mostra, de uma maneira resumida, o que a gente pode definir como autograft, ou seja, um autoenxerto, é uma pessoa permitindo ter o acesso de um tecido sobre ela mesma, né, um transplante por ela mesma, tá? O isográfico são aqueles que são indivíduos idênticos, tá? Então aqui a rejeição é nula, é zero praticamente, mas quando a gente começa a ir para o grupo do allograft, ou seja, do haloenxerto, que são indivíduos diferentes, que já não têm uma boa compatibilidade de MHC, aqui já não se torna muito identificável, então a gente já pode ter uma rejeição muito ampla aqui, e é aqui que a gente tem que fazer a pesquisa sorológica para ver se é compatível ou não. E também pode existir o que nós chamamos de xenograph, ou seja, seriam xenobióticos, seria o termo, seriam enxertos de produtos estranhos, diferentes, então de uma outra espécie, né, entre espécies. Aí a busca tem que ser muito mais afinco ainda. A gente, por exemplo, tem, quando a gente fala de... Tem um animal que ele tem uma compatibilidade muito grande, que está sendo muito estudado isso em transplantes, se não me engano, é a pele também de peixe, no caso a tilápia, e o porco, né? O porco ele tem uma compatibilidade impressionante com o nosso sistema MHC também. Isso aqui foi um pouco que eu trabalhei no meu mestrado, quando eu busquei avaliar os padrões de MHC em diferentes linhagens de camundongo, tá? E eu queria avaliar se o mesocarpo do babaçu, ele aumentava ou não a expressão de algumas citocinas dentro desse grupo de MHC que eu estava estudando, porque dependendo do grupo de MHC, o animal, tanto eu quanto você, a gente tende a responder de uma maneira imunológica mais direcionada, dependendo do padrão de MHC que eu tenho. Aí eu busquei avaliar os diferentes haplótipos, né, de MHC em camundongos, de diferentes linhagens. Aqui as linhagenzinhas de camundongo que eu trabalhei, essa aqui era chamada de Balbi, a linhagem Balbi C, a linhagem DBA2, aqui, a linhagem CBAJ, a linhagem C3H Paz e a linhagem C57 Black. Lembro até com carinho desses bichinhos, meu Deus, quanto eu matei de bichinho. Aí aqui eu fazia um ELISA, eu tirava as células do baço desses animais, fazia a cultura dessas células, sensibilizava essas células tanto com o estímulo próprio, padrão, quanto o meu extrato,
E aí eu queria ver nas diferentes linhagens que tipo de citocinas eu estava produzindo para ver se eu estava conseguindo modular esse padrão de resposta conforme o MHC. Então aqui eu vi, por exemplo, a interleucina 2 eu modulei bastante no TBA, no DBA e no CBAJ. Eu continuei modulando em padrão de interleucina 2 também, isso aqui quanto ao tempo de cultura, né, tudo que a gente vinha avaliando, a gente avaliava 24 e também 48 horas, e aí eu consegui ver tanto uma estimulada com concanavalina A, uma espontânea, né, e estimulada com babaçu. Então era tanto a espontânea com coná e com babaçu. E eu via que já na espontânea, que era o animal que eu já tinha tratado só com babaçu, aumentei. Quando eu estimulei com coná, aumentei algumas espécies. E quando eu estimulei com babaçu, eu consegui aumentar mais ainda, modular, né? Esses padrões de respostas imunes das citocinas. Aí aqui eu dosei tanto a interleucina 2, interleucina 4, que seria uma citocina mais anti-inflamatória. Tive uma diferença estatística só no CBAJ, nessa linhagem eu consegui modular. E aí, ou seja, só mostrando para vocês aqui que a gente consegue trabalhar isso muito bem no laboratório, né? Quantificar essas citocinas, fazer a cultura de células. E a gente entra também lembrando que a imunologia dos grupos sanguíneos não deixa de ser um transplante, né, gente? É um transplante de tecido líquido. E aí vocês estudaram muito bem os genótipos, né, que a gente tem, expressando os possíveis fenótipos, os antígenos de membrana e os anticorpos, as aglutininas contra esses antígenos. E aí reforçando quem pode fazer transfusão para quem, né? Então, o O negativo seria o doador universal, em contrapartida, ele recebe só dele mesmo, né? Ele não recebe de outros. Mas aí é a questão de como funciona o A, o AB, o B e as possíveis transfusões que podem ser realizadas, que vocês estudaram na aula passada, tá bom? Então, o mecanismo imunológico da transfusão, a gente lembra o seguinte, que a hemácia ela tem antígenos na membrana, o que vai gerar o quadro de hemoaglutinação que nós não queremos, ou de hemólise, é a presença de um anticorpo contra esse antígeno fixo na membrana. Então, se esse anticorpo se liga, a gente pode ter uma ativação do sistema complemento, que aqui a gente gera um processo de hemólise, através da via clássica, ou também se essa plaqueta que foi transfundida também pode ser também, aqui como a gente fala, opsonizada e também fagocitada, gerando um quadro de púrpura, que a gente vê também, ou seja, então é uma transfusão que não é bem sucedida. Então, tanto quando a gente tem o bloqueio de plaquetas por não ter compatibilidade, quanto também as hemácias por não ter compatibilidade com o doador, a gente tem um quadro de transfusão mal sucedido. E quais seriam os testes em laboratórios que a gente pode fazer para identificar esses procedimentos? É o que a gente chama de prova cruzada. A gente tem que cruzar quem vai receber e quem vai doar. Então, a gente tem que pegar o soro do receptor, porque no soro que eu vou saber se ele tem anticorpos, para determinados tipos de linfócitos do doador, tá? E você pode perguntar, mas professora, por que eu quero avaliar os linfócitos do doador? É porque eu quero saber se esse linfócito ele tem resposta já pré-ativa, né? Para aquele, para o órgão, né? Do receptor, né? Então, eu quero saber se esse linfócito tem resposta para o órgão do receptor. E como é que eu vou saber isso? Se ele interagir com o anticorpo, né? De alguma maneira. Então, vamos lá. Então, aqui seriam anticorpos pré-formados do receptor contra, no caso, os antígenos HLA do doador, ou seja, são os antígenos que estão presentes no linfócito. Então, se o anticorpo reagir com o antígeno do linfócito do doador, que é o HLA, que é o MHC, por que a gente fala MHC? Antígeno de histocompatibilidade humana, ou complexo de histocompatibilidade. São eles que estão expressos em todas as células do nosso organismo. Se você lembra que no processo de apresentação de antígeno, eu tenho que ter uma trinca perfeita, eu tenho que ter antígeno, eu tenho que ter MHC, interagindo muito bem com o CD4. Se tudo isso liga, eu tenho a resposta. No caso aqui, eu não quero que isso ligue, eu quero o contrário, eu não quero que ocorra aquele primeiro e segundo sinal. Aqui é o contrário, tá? Eu não quero que ocorra tudo aquilo. MHC, TCR e peptídeo, eu não quero. Então, não é para reagir. O anticorpo aqui, ele funcionaria como se fosse a parte que vai ligar no TCR, né? O TCR, quem apresenta para o TCR é o MHC, né? Então, aqui é como se o anticorpo fosse reconhecer quem é esse MHC, tá? Aqui a gente vê pelo percentual de linfócitos, por exemplo, quando eu tenho uma reação positiva e negativa, aqui é o anticorpo o soro do receptor, e aqui é o linfócito do doador.
Se esse MHC interage com o soro do receptor, eu tenho lise, eu tenho morte celular. Então, a prova cruzada não deu boa. Eu já vou te mostrar como é que isso aparece lá no postinho na placa. Agora, se não tem reação, beleza. Eles podem, esse órgão pode ir para esse receptor. O HLA dele foi compatível, ele não tem anticorpo para esse HLA. A gente tem um score de provas cruzadas que determina pelo percentual de morte. Se eu tenho até 10% de morte, o resultado é negativo. Acima de 10, de 11 a 20, é um negativo duvidoso. Tem que repetir. Eu não posso liberar esse exame. Eu tenho que ver, eu tenho que estimular realmente esses linfócitos para ver até que ponto esse HLA dele tem uma pontinha de cruzamento com o anticorpo do receptor. Acima disso, já são positivos, aqui a gente já não libera esse score 4, 6 e 8, né? Então, tem que ficar nessa margem aqui do 1 mesmo, e o 2 eu tenho que tirar a prova dos 9. Então, o soro recente, por exemplo, que tem linfócitos T, né, no soro tem anticorpos, aí o que eu tenho? Se eu tenho uma reação positiva, eu não libero para transplante, e se eu tenho uma negativa, eu libero, então, para o transplante, tá? Quando eu tenho essa reação do soro com o linfócito. O que seria essa prova cruzada? Ela dá uma resposta de linfocitotoxicidade positiva, que aí a professora, vocês assistindo a aula, ela vai explicar muito bem esses tipos, que é uma rejeição hiperaguda, que é observada em 80% dos receptores de transplante renal, com anticorpos linfocitotóxicos antidoador. Então, o que acontece? Por exemplo, um rim normal é enxertado no paciente que tinha um rim defeituoso, e existem anticorpos pré-existentes contra os antígenos do doador. O que vai acontecer com esses anticorpos? Eles não vão ligar no tecido renal em si, eles vão ligar nos vasos sanguíneos presentes naquele rim. E aí, quando eles ligam, eles promovem um processo inflamatório dentro do vaso sanguíneo, tá? O que obstrui a circulação sanguínea. Obstruindo, mais uma vez, gera como se fosse uma hipóxia. E o rim, o órgão, ele começa a ficar engurgitado, né, com púrpura, devido a um quadro hemorrágico, e isso leva à morte daquele enxerto. Tá? Por quê? Porque ele reconheceu na superfície do endotélio daquele órgão antígenos presentes, então ocorre uma resposta inflamatória naquele vaso sanguíneo. Isso é o que a gente chama de hiperaguda, é uma resposta muito rápida, certo? E o órgão entra em necrose, falência total, né, morte. Mas aí como é que eu mostro isso num quadro que a gente chama de painel, reatividade painel? É o grau de sensibilização aos antígenos HLA, o quanto eu estou sensível ao antígeno HLA daquele doador de órgão. Então, a prova cruzada é isso, eu sou a receptora, eu quero ver o quanto eu sou sensível, vou pesquisar os meus anticorpos, e aí eu vou fazer um painel, mais ou menos de 30, 40 repetições, né, de postos, para eu ter isso. Então, aí essa reatividade do painel, ela é expressa em percentagem, né, de provas positivas. Então, 0 não reativo, 1 a 10% baixa reatividade, e as moderadas reatividades alta e hipersensibilizada. E aí eu vou me classificar dessa maneira. Então, essa prova cruzada, né, esse PRA, esse painel de sensibilização, ele me mostra assim, ó, quanto mais verde for, mais reativo foi. Ou seja, eu estou muito reativa àquele possível doador. Eu tenho muitos anticorpos para aquele padrão de HLA dele. E aí, então, se a placa fica mais clara possível, eu tenho boa compatibilidade. Aí você já pode perguntar, professora, o que faz se eu ter anticorpos para um MHC de uma pessoa que eu estou vendo agora? O que me fez ter esse anticorpo? Lembra da história lá que a gente falou? Que muito que a gente tem no nosso corpo imita. Então, é sinal que um dia eu fui educado para esse MHC, em algum momento. E eu passei a expressar anticorpos para o MHC que eu não tenho. Eu não posso expressar anticorpos para o MHC que eu tenho. Lembra? É a história do antígeno do sistema ABO. Então, eu tenho algo que mimetiza, que é muito igual, mas não é ele no meu organismo, ou eu tive uma educação, uma tolerância para aquele tipo de MHC, que eu não posso ter esse tipo de MHC. Por isso eu tenho anticorpos contra ele, mas eu tenho que tolerar o meu padrão de MHC. A imunologia é uma viagem, né? Então, quando mais translúcido for, é sinal que eu não reagi. Então, aqui a minha prova cruzada, eu seria um forte candidato a ter baixa reatividade, né, não reativo. E aí a gente entra com alguns quadros de imunossupressores, né, porque, até a professora explica muito bem isso numa parte, por que a gente entra com alguns tipos de medicamentos, como corticoides, prednisolona, ciclosporina, rampamicina, a ciclofosfamida, né, enfim. Porque eles têm umas possíveis mecanismos de ação, seria isso.
ou bloqueia o mecanismo de inflamação via COX, né, via lipoxigenase, altera o tráfego de células T, diminui o recrutamento de polimorfos nucleares de alguma maneira, né, o que permite aplicar isso no transplante. Por exemplo, a ciclosporina, ela inibe a cisterleucina 2, a rampamicina bloqueia o sinal de ação entre a interleucina 2 e seu receptor, ou seja, diminui a proliferação celular. A ciclofosfamida também promove a alquilação do DNA e do RNA de proteínas, o que impede com que ocorra a síntese de novas proteínas e, consequentemente, a síntese de novas citocinas, né? Então, a gente usa esses medicamentos para dar o que a gente chama de down regulation no sistema imunológico e, assim, tolerar o enxerto até que o indivíduo consiga ter uma, como é que eu digo assim, uma adaptação desse órgão, então a pessoa passa o resto da vida também tomando essa medicação, tá bom? E é aqui que eu quero pedir para vocês uma atividade, que é o nosso mapa conceitual. Eu quero que vocês tragam para mim os dados mais recentes, usem a fonte que vocês tiverem, eu sugiro usar as fontes de dados do Ministério da Saúde, de como está o quadro de transplante hoje no Brasil, tá? Qual é o órgão que está sendo mais transplantado, né? As buscas, se são ainda obtidos de indivíduos vivos ou indivíduos mortos, e também como é que ficou esse quadro de transplante hoje com a pandemia, né? Então, é isso que eu peço hoje na atividade para vocês no mapa conceitual, mas eu vou colocar lá no sistema, ou do Classroom, ou do CIGA, direitinho quais são as informações que eu quero que vocês tragam para a gente. Aí vocês vão acompanhar aqui, que eu trouxe algumas, né, então, o que quem são os doadores, quem são as pessoas compatíveis com boas condições de saúde, pessoas não parentes necessitam, às vezes, de uma ordem judicial, né, então são aqueles que a gente avalia como de primeiro grau é pai e mãe, segundo grau avós, terceiro grau os tios, né, então você é um doador de primeiro grau para o seu pai e sua mãe, de segundo grau para o seu avô, de terceiro grau para o seu tio, né, de segundo grau para os seus irmãos, de primeiro grau para os seus filhos, né, quando a gente faz essa escala. E aqui tem uns termos, né, que determinam o que é a morte encefálica, uma pessoa quando vem de um doador morto mesmo, né, então essa morte encefálica ela tem que ser muito bem determinada, muito bem definida. Aqui mostra um pouquinho da logística, não é o que eu quero abordar muito com vocês, tá bom? Mas o que eu vou deixar aqui é que vocês me tragam esses números mais atualizados, tá? Então, como é que está o quadro do transplante hoje no Brasil, no nosso estado, no Amapá, né, o número de, qual é o órgão que ainda é o mais transplantado, por exemplo, essa questão de lista de espera, né, quais são o número de pessoas que estão em lista de espera de transplante, o tempo que essas pessoas têm esperado para fazer esses transplantes, né, seriam essas informações que eu quero que vocês tragam para mim, tá bom? E aí eu deixo, então, o meu obrigada para vocês por essa aula, eu sei que essa aula, eu confesso, ela não foi da qualidade que eu queria, mas eu venho aqui tentar trazer para vocês o que eu me proponho a fazer no momento, tá bom? Espero que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, fiquem com Deus e doem, mais do que tudo, o tempo da gente. Quando a gente doa o nosso tempo, isso não tem preço que pague, né? Então, obrigada por doar o tempo de vocês para assistir essa aula agora, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.